seja bem-vindo ao Paddock Sprint, que é o programa do Grande Prêmio mais curtinho para falar sobre o noticiário do esporte a motor, da Fórmula 1, de tudo, que segue muito quente, muito borbulhante. Essa semana que passou, principalmente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e agitando, né, o esporte a motor, as manchetes e tudo mais. Então, a gente vai nesse Paddock Sprint, falar um pouco sobre o que aconteceu nessa semana, se por acaso você perdeu alguma coisa aí durante esses dias todos, a gente vai relembrar um pouco e também falar sobre o impacto, né, de tudo que aconteceu nessa semana que passou, além de já falar sobre o que vem por aí, tanto na Fórmula 1 quanto aqui no Grande Prêmio, porque nós temos já uma programação bem extensa para as próximas semanas, para os próximos dias. Então, sem muito enrolar aqui, eu já chamo o Pedro Henrique Maron, que é meu colega aqui, meu parceiraço, meu parça nesse Paddock Sprint, para a gente falar muita coisa sobre a Fórmula 1 e o que vem por aí também. Mas antes, eu peço que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que o faça nesse instante. Também se torne membro da nossa comunidade, tem muitos benefícios, depois a gente vai falar sobre isso. Acione o sininho para você não perder nada do nosso conteúdo e, claro, deixe um like aí, que é muito importante para espalhar a nossa palavra pelo canal do YouTube. Olá, TH Marum, como você está? E eu já começo com uma pergunta para você. O que mais te chamou a atenção nessa semana que passou e a Fórmula 1 cheia, quente, né? Enfim, parece que agora vai. Pois é, a Fórmula 1 que, ocupou os nossos fins de semana sem parar, de forma ininterrupta durante 2024 e também vai ser assim em 2025. Não deu muita folga, já voltou agora no fim de janeiro o negócio a pegar mais fogo. Daqui a pouco já tem, claro, a apresentação, já tem, fevereiro, a coisa já termina de esquentar, mas essa última semana de janeiro aí já mostrou a que veio, né? Os testes a toda velocidade na Ferrari, claro que é o grande holofote da semana, é o grande chamariz da semana. Os testes lá em Barcelona com Hamilton, com Leclerc, a batida do Hamilton significa alguma coisa, não significa, mas teve teste também da Sauber, como a gente vai falar, está aqui na chamada do nosso Paddock Sprint, teve o Piastri andando com a McLaren em Paul Ricard, em teste da Pirelli, enfim, já tem gente na pista, não com os carros de 2025, esses ainda estão sendo aprovados nos testes de impacto e afins, mas logo com eles também. Então a coisa começou a pegar de vez. É verdade. Olha, eu tô muito ansiosa pela temporada, vou te falar, por causa disso, porque a gente não para, né? Então, assim, é uma ansiedade boa e ruim ao mesmo tempo, né? Porque você tem muita coisa para fazer e tá nessa expectativa. Ô, Pê, você acha que essa temporada pode ser um marco também desse regulamento do efeito solo antes da gente passar para um outro regulamento? Tudo que está acontecendo, que se prepara para essa temporada, a gente pode chamar de histórica já ou ainda é muito cedo, antes da gente entrar nos assuntos mesmo? É porque eu fiquei com essa impressão depois que acabou essa semana, porque todo o teste da Ferrari, né, o Gabriel Bortoleto em testes lá em Barcelona também, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então a Fórmula 1 pegando esse fogo tão cedo no ano, digamos assim, já dá alguns sinais, né? Felizmente, sonhar não custa nada, né? Você não precisa pagar, não tem pedágio para sonho ainda, né? Vão inventar em algum momento um pedágio para você sonhar, mas por enquanto ainda não chegaram nessa vertente. Essa vertente continua gratuita na vida. Então não custa nada imaginar que a gente vai ter uma temporada com esse equilíbrio entre as principais equipes do grid se aprofundando e com uma aproximação entre as equipes do pelotão intermediário, uma aproximação que evidentemente a gente já viu nos últimos tempos, e ano passado foi muito claro, mas com uma equipe que ficou para trás e só conseguiu pontuar a duras penas depois de um ano zerada lá no Qatar, que foi o caso da Sauber, que agora tem Bortoleto e Hülkenberg, eles mesmos
dizem que não esperam nenhuma grande mudança, mas a gente viu uma Sauber competitiva no fim do ano. Não só com os pontos no Qatar, o Guan Yu Zhou pontuou e o Bottas ficou pertinho, mas naquelas últimas corridas a gente viu uma Sauber com mais equilíbrio em ritmo de corrida, competitiva em ritmo de classificação, claro, dentro das possibilidades, mas eu acho, pelo menos foi a sensação que eu fiquei, que se a gente projetar esse desempenho das últimas 4 corridas para uma temporada, a gente vai ver a Sauber, se não superando alguma rival, pelo menos entrando nesse carrossel de pontos ou de possibilidades no pelotão intermediário em alguns momentos. Acho que isso já seria uma grande notícia para a Sauber. E aí lá na frente, claro, a gente viu McLaren e Ferrari se alternando, a gente viu a Red Bull com dificuldades, mas eu não estou entre aquelas pessoas que acham que a Red Bull terminou a temporada, passou a segunda metade da temporada passou em declínio no sentido de que deixou de ter o domínio dos outros anos, mas eu discordo que a Red Bull tinha o terceiro, o quarto carro da Fórmula 1. Acho que isso é mais um viés de confirmação do que uma coisa real. Agora, resta saber o que vai dar para trazer para esse ano. A Mercedes é uma incógnita, né? Mas, de maneira geral, acho difícil você, entrando no campeonato, não imaginar que vai haver uma briga entre McLaren, entre Ferrari e entre Red Bull. É difícil imaginar um Verstappen que não entre nessa conversa também. Então dá para se animar, sim. É verdade, assim, eu também concordo com você sobre a Red Bull, viu, Pedro? Eu acho que ela teve um declínio, sim, mas ela esteve muito perto em muitos momentos, né? Então, assim, ela não é que ela não brigou, ela teve, sim, como brigar em muitos momentos, claro, também diante da força do Verstappen, mas, assim, ela estava ali. E eu acho que ela não vai largar esse osso tão facilmente também nesse ano. E é por isso que essa expectativa é tão alta, né? E eu vou começar pela Sauber, porque você começou pela Sauber também, antes da gente entrar nos demais assuntos, mas assim, a Sauber testou, né? Tá usando aqueles testes que eles têm com carros com modelos mais antigos, né? E tudo mais. Eles têm 1.000 quilômetros para andar em 4 dias e tudo mais, com pneus que são protótipos. Enfim, é uma configuração meio esquisita, mas que serve para você no caso, por exemplo, do Gabriel Bortoleto, que está entrando, que vai estrear na Fórmula 1 e tudo mais, começar a ter uma adaptação maior, né? Com engenheiros, com mecânicos, uma série de coisas é muito importante. E o primeiro teste dele estava marcado para Imola, né? Na semana retrasada, né? Não nessa que passou, mas choveu demais lá, então eles acabaram não usando toda essa quilometragem e guardaram quilômetros para Barcelona, então fizeram 2 testes também lá em Barcelona, meio que secretos ali, discretos também, né, para não chamar, já que o Hamilton e a Ferrari também estavam lá, né, então assim, meio que passou ao largo, mas na verdade eles testaram bastante lá. O Gabriel depois publicou um vídeo sobre isso, falando que os testes foram muito positivos, que eles conseguiram andar bastante e tal. Qual é o peso disso, hein, para a preparação dele e o que se espera dessa Sauber, que vai ter chefe novo também. Então, assim, ela está expandindo, né? O Jonathan Willen, que foi diretor técnico da Red Bull, já vai assumir a Sauber, que é muito importante também. Então, assim, o que a gente tira dessa preparação da Sauber, Pê? Acho que total, assim, respondendo, claro que eu vou entrar em detalhes, mas a importância total, por muitas vertentes. Primeiro porque ele é uma equipe muito nova, o Bortoleto não entra, o caso do Antonelli na Mercedes, por exemplo, né, nós estamos falando de um piloto que conhece a equipe há tempos, né, mesmo que não tenha andado tanto na Fórmula 1, em carros da Fórmula 1, ano passado teve algumas chances, até por ser muito novo, mas ele é conhecido na Mercedes, ele já é preparado como uma joia há muito tempo. Já há uma estrutura montada ali de chefia, o chefe que conhece muito bem, que assinou com ele lá atrás, que também é o CEO da companhia. Você tem uma equipe de engenharia redonda que sabe como pensa o chefe, que sabe como pensa o outro piloto.
Então, existe uma espinha dorsal que favorece a inserção de um piloto novato. No caso da Sauber, é tudo o oposto. É uma equipe em ampla mudança. Você falou, troca o chefe. O Jonathan Whitley deve chegar no dia 1º de abril, né, para o GP do Japão. Então, ele vai perder as primeiras 2 corridas do campeonato. Mas tudo bem, vai pegar o campeonato como um todo. Aí vai ter lá o Mattia Binotto, que é o... Ele não é CEO, não é o cargo dele, não é CEO, mas na prática ele é o CEO do projeto de Fórmula 1. Né? Ele é o executivo-chefe do projeto de Fórmula 1. Vai ser o chefe de equipe interino durante essas primeiras 2 corridas. Claro que o Binotto já tinha alguma pinçada na equipe na segunda metade da temporada, mas a gente sabe que é difícil você consertar o carro em movimento, né? Ainda mais quando você chega numa situação como aquela, e chega às pressas, já na segunda metade do campeonato, depois de uma briga entre diretor da Sauber e o cara que estava no posto que agora ele ocupa, os dois implodem e vão embora. Então há uma formatação ainda na equipe de engenharia, tem gente chegando agora contratada pela Audi para aumentar a robustez do time, a robustez interna, há investimento de infraestrutura. Então tem muita coisa e o Bortoleto não é um piloto conhecido da equipe, né? Ele chegou na equipe no fim do ano, chegou na equipe lá para andar em Abu Dhabi, porque antes ele era ligado à McLaren. Então não tem aquela relação sanguínea com a equipe que tem o Antonelli. Isso ele vai precisar desenvolver. Então, por tudo isso, é muito importante que ele tenha a maior quilometragem possível nesses testes diante do campeonato começar. Mas não vai dizer nada para o rendimento dele no carro. Então, diretamente, talvez não. Mas, assim, ele pega não só a mão de um carro de Fórmula 1, mas a mão de um carro de Fórmula 1 já dentro da estrutura do efeito solo, né? Com uma estrutura aerodinâmica, necessidades aerodinâmicas parecidas aos do carro que ele vai ter, de fato, na temporada. Ele começa a pegar a mão dos sistemas e dos mecanismos do carro da Sauber, porque isso também a gente sabe que é importante. Os mecanismos são extremamente diferentes, sobretudo de equipes que têm outros motores em relação aos que ele vai assumir. A Sauber tem motor Ferrari, ele vem lá da Mercedes, ou da McLaren com motor Mercedes. Então, tudo isso pinta um quadro que é importante para um piloto, sobretudo que está chegando. O piloto do lado dele também é um piloto novato na equipe, apesar de tudo bem, o Quebec já guiava um carro de motor Ferrari, mas para a equipe, ele também não é que ele tem ali uma situação azeitada, ele também está se colocando, está aprendendo, e não é o cara mais fácil do mundo, né? Já uma pitadinha disso também essa semana, com ele dizendo que não vai ser mentor, coisa nenhuma, não está ali para isso. Cada um, né? Então. Eu sempre me lembro, eu falei isso aqui num vídeo, eu não me lembro se foi um TTGP ou alguma coisa, mas eu me lembro no futebol americano, em 2017, quando o Baltimore Ravens draftou o Lamar Jackson, agora 2 vezes MVP da liga, talvez 3 vezes daqui a algumas semanas, e ele era reserva no primeiro ano, e o Joe Flacco, que era veterano titular, com quem o Baltimore Ravens ganhou o título há anos antes, foi perguntado, você está aí trabalhando junto com o Lamar, o futuro da franquia? Ele falou, meu amigão, eu não tenho nada com isso, ninguém me pagou para ser professor de ninguém, eu não sou tutor de nenhum novato, não, me deixa quieto. E assim foi. Alguns caras aceitam esse papel de mentor, outros não aceitam, e não está no contrato deles também. A realidade é essa. Mas para o Bortoleto é fundamental que ele ande o máximo possível. Então, o fato de ele ter sido atrapalhado lá por causa do clima em Imola já era não vou dizer um mau indício, mas uma situação ruim, que dificultava esse revés, né? um revés, exatamente. Agora, em Barcelona, ele andou bastante, são até 1.000 quilômetros, ele não deve ter andado 1.000 quilômetros, né? Acho quase impossível que ele tenha andado 1.000 quilômetros. Não deve ter andado 1/3 disso, mesmo que tenha andado bastante. Então ele ainda tem tempo para fazer esses testes aí ao longo dessas próximas semanas, até durante o ano, se necessário for. Sim. Isso é importante.
É muito verdade. E essa questão do Huckenberg era o que eu ia chegar também, de não ter essa mentoria, né? Por um lado, é interessante porque você acaba criando sua própria história também, né? Suas próprias experiências, né? Então, acho que nesse sentido também é importante, vai ser interessante pro Bortoleto. E você falou no Kim Antonelli, também teve uma notícia sobre o Kim Antonelli nessa semana, porque ele tirou a carteira de motorista nessa semana. Então, assim, não vai mudar nada, né, para ninguém, só para ele. Mas é interessante esse ponto, essa notícia, para a gente ver como foi a semana da Fórmula 1, né? Então, assim. E por falar em testes também lá em Barcelona, a gente abriu falando sobre isso, né? A Ferrari conduziu 3 dias de testes lá. O último dia foram só com os reservas, né, da equipe aí, liderados pelo Antônio Giovinazzi, mas na terça-feira, né, o Hamilton voltou para a pista para então tentar usar mais esses 1.000 quilômetros, né? Ele andou cerca de 90 quilômetros naquele primeiro dia em Fiorano, e depois ele voltou dessa semana que passou, né? A Ferrari fez realmente um teste mesmo, né? De adaptação, para entender um pouco as dificuldades dele, né? Para entender um pouco aquilo que ele precisa em termos de ambientação. Então, assim, o trabalho com o engenheiro, né? O engenheiro dele, obviamente, agora é outro, é o cara que foi engenheiro do Carlos Sainz, por exemplo, né? Então, assim, todo esse trabalho, né, de conhecer um ao outro, mas principalmente uma parte técnica, né, Pê? Então, ele trabalhou muito a questão dos freios, que era uma coisa que ele já estava falando há algum tempo sobre isso, a suspensão dianteira, o próprio banco, né, os pedais, né, era uma coisa também que ele tinha solicitado. Então, muita coisa aconteceu nesse teste, nessa semana que passou. Algumas coisas foram resolvidas, como essa questão dos freios, né, mas houve esse revés também com a batida. Né, ele bateu o carro, ele sofreu um acidente, ele perdeu o controle ali no final do traçado lá na Catalunha e acabou batendo no muro, né? Então aí quebrou a suspensão, quebrou a parte dianteira do carro, danificou o chassi. A Ferrari teve que trabalhar muito naquele dia para consertar o carro e no fim das contas o Charles Leclerc, que andaria tarde, não conseguiu andar porque escureceu, basicamente, né, o inverno europeu, embora não seja tão rigoroso como em outras partes da Europa, lá em Barcelona, mesmo assim a luz natural já, né, já não havia condições ali, então eles tiveram que cancelar essa sessão. Mas mesmo assim, me pareceu muito produtivo o trabalho da Ferrari, né, Pê? Como é que você viu essa semana e essa preparação da Ferrari, que me parece muito mais apurada do que em outros anos, naturalmente, né? Mas assim, a Ferrari está diferente, né? Isso a gente não pode deixar de dizer. A Ferrari tá diferente, a Ferrari tá fazendo um esforço, tá saindo do caminho natural para tentar ser simpática, né? Com o público mesmo, não tô nem dizendo com o Hamilton, né? Ela sabe a força, pelo menos isso é importante, isso a equipe entendeu, a companhia entendeu. Não só a força midiática que a Ferrari tem, que isso aí é chover no molhado, mas a força que é essa parceria. A Ferrari não está tentando se esconder do tamanho que isso tem. E lá na frente também na pressão que isso vai acarretar, é inevitável. Ela está abraçando essa atenção, essa pressão, e eu acho que isso é muito original. Mostra uma personalidade da equipe de maneira geral. Acho que tem sido feito de maneira organizada, né? Não é uma bagunça, não é um uba-uba, mas é um abraço no público e, ó, nos esquente que vamos esquentá-los. Vamos trazer um pouco de calor nesse inverno europeu. Então, tem lá o público acompanhando depois do aeroporto, na saída do aeroporto, comemorando na fábrica, enfim. E é isso, para o Hamilton também é muito importante. O Hamilton tem quase 20 anos de Fórmula 1, 20 anos de andar com motor Mercedes, diversos motores diferentes, evidentemente. Né? Então ele precisa aprender os sistemas da Ferrari, isso é muito importante para ele também. Ele tem feito isso com esse carro de 2023.
A gente sempre tem alguma notícia, né? Como o efeito do Hamilton na mudança do desenho da suspensão. O Hamilton aprovando os freios, porque o Hamilton teve lá um enrosco ano passado e não estava se entendendo com os freios da Brembo. Então, se entendeu com os freios, dizem, né? Aí veio o acidente. A Ferrari acha, isso é informação da Auto Racer, né? Portal italiano, a Ferrari acha que foi uma ondulação na pista que causou, né? Então, basicamente, Hamilton, a Ferrari deu licença para que ele tire casquinha do carro, né? Vá até o limite para entender qual é o limite do carro. E numa dessas ele passou numa ondulação e aí meio que saiu um pouquinho do chão, perdeu o controle e foi parar no muro. É verdade? Sei lá. Pode ser que não seja, mas também não faz a menor diferença, né? Não faz a menor diferença. Faz a diferença que ele perdeu a quilometragem, o Leclerc perdeu a quilometragem, mas o Leclerc conhece esses carros muito bem. Para ele é mais uma tiração de poeira do que qualquer outra coisa. Não é vital. E para o Hamilton, ele teve mais quilometragem adquirida nesses 2 dias. A gente não sabe ainda quanto ele andou, né? Mas certamente dá para dizer que ele pelo menos dobrou os 90 quilômetros lá. Acho que é muito provável que ele tenha superado aí 250 quilômetros rodados nesses 2 dias, somando esses 3 dias de teste que ele teve, porque ele bateu já de tarde na quarta-feira, né? Então, ele conseguiu andar de manhã, né? No final da manhã. Então, ele conseguiu andar ainda na sessão da manhã, que começa cedo, né? Ele começou 9 horas da manhã, 8 horas ou 9 horas, enfim. Mas deu para andar bastante. Então. E aí, é fundamental. É fundamental que o Hamilton chegue para pegar esse carro com a noção do que ele vai encontrar. E aí é aquilo que a gente falou para o Bortoleto Vale, a relação com a equipe, que aí não é só a relação de conhecer o cara, mas é a da resposta rápida de um para outro, porque a comunicação entre piloto e engenheiro acaba se tornando automática, né? Em algum momento, quando os lados se entendem, né, quando a relação se azeita ali. Os mecanismos do próprio carro, porque a partir do momento em que ele tocar no carro de 2025, qualquer situação adversa vai receber uma lupa do tamanho de um tamanho da London, né? Vai ser um negócio assim esmagador, monstruoso, exatamente. Então, assim, é necessário que ele saiba qual é o dragão que ele vai tentar domar. É fundamental que ele entenda o dragão, né? Para que ele possa treinar seu dragão. Como treinar seu dragão? O Hamilton já tá aprendendo e ele vai para a pista em alguns dias, né? Ele vai andar ainda na semana que vem em Barcelona de novo. Tem teste agora com o carro de 2024. Ele estava andando com o de 2023. Vai poder andar o de 2024 porque não faz parte do TPC, né? Do Testing of Previous Cars. É um teste da Pirelli, por isso ele anda com o carro do ano passado. E aí, no dia 19, a apresentação da Ferrari, no dia seguinte do evento da Fórmula 1, o Hamilton vai para a pista para dar algumas voltas já com esse carro, um shakedown, é só uma demonstração, como a Ferrari faz todo ano em Fiorano, mas aí já é valendo, aí já é o carro de verdade. Na semana seguinte tem carro na pista, tem teste de pré-temporada e a insanidade começa com altas expectativas para a Ferrari. Uma Ferrari que terminou 2024 como talvez o melhor carro do grid, ou pelo menos o melhor carro em algum tipo de pista do grid, algum tipo que se manifesta bastante na temporada. Mas ali, páreo a páreo com a McLaren, dá para argumentar que talvez um pouco na frente da Red Bull, mas ali no jogo, então, por enquanto, é tudo diversão, por enquanto é tudo uma tarde de fliperama, né? É tudo brincadeira, é tudo photoshoot, é tudo passa. Daqui a pouco, quando ele chegar na pista para andar, a cobrança vai ser de vitória. E não vai ser uma cobrança não vai ser uma cobrança pela trajetória de anos passados e pelos títulos mundiais do Hamilton só.
já seria uma grande cobrança por si só, mas vai ser uma cobrança baseada também no desempenho que a Ferrari mostrou, sobretudo no final do ano passado. A comparação dele com o Charles Leclerc vai ser violenta, e o Leclerc conhece esse carro. O Leclerc está indo para o 7º ano de Ferrari, sétimo campeonato de Ferrari. A comparação também com o que o Sainz fez no começo do ano passado, e vamos lembrar, o Sainz foi bem no começo do ano passado, né? Venceu na Austrália, foi a pódio ali algumas vezes no começo da temporada, ele foi uma sequência de pódios, tirando a corrida que ele não participou na Arábia Saudita, porque teve a apendicite. Ele começou muito bem. Então, o Hamilton vai ser diretamente jogado para esse começo do Sainz e para o começo do Leclerc também, dependendo do que aconteça. Isso vai ser inevitável. Ele precisa saber muito bem qual é o chão que ele está pisando, para saber como se movimentar, para não pisar em caco de vidro, que vão ser muitos cacos de vidro, fora arame farpado, fora, enfim, de tudo um pouco. Pedra. Tudo aqui. É verdade, você tocou num assunto você tocou num ponto que é muito verdade mesmo. A vida do Hamilton vai ganhar um pouco mais de tempero com essa mudança para a Ferrari, né? Porque ele traz uma bagagem muito grande, né? Traz uma expectativa muito grande, mas a responsabilidade é igualmente grande, né? Então, assim, é igualmente e a cobrança e tudo mais. Eu, pessoalmente, acho assim que o Hamilton sabe lidar com esse dragão, porque ele já tem 20 anos de Fórmula 1, já passou por todo tipo de coisa. Mas tem um ponto que é diferente na Ferrari, né? E aí entra também o Leclerc, entra também o papel do Frederic Vasseur, de todo mundo que chefia a Ferrari. Então vai ser muito interessante acompanhar essa jornada. E isso que você falou também, que você lembrou, né? Essa próxima semana tem agendado os testes em Barcelona também, testes da Pirelli, que vão poder ser feitos com o carro do ano passado, e esses testes, sim, são muito importantes, né? Porque daí ele já se aproxima mais daquilo que provavelmente ele vai encontrar da versão mais nova da Ferrari, que ainda vai ser lançada no dia 19. Então, muita atenção nisso. E nessa semana, no dia 14, aliás, na outra semana, né, no dia 14, tem a primeira apresentação que vai ser da Williams. Então, assim, a Fórmula 1 já começa a se movimentar aí nesse sentido. E um último assunto antes da gente encerrar diz respeito aos pilotos mesmo, né? A Associação de Pilotos da Fórmula 1, porque a FIA, né? Na calada da noite, né, Pedro? Enquanto estava todo mundo lá olhando para a Fiorano, olhando para o Hamilton, a FIA foi lá e aprontou e aprovou esse novo código de conduta aí. Os caras não podem xingar, não podem criticar a FIA, não podem fazer nada, vão estar submetidos a multas altíssimas, suspensão, um apavoro gigantesco, né? E o Alexander Bus, que hoje representa também, né, a GPDA, falou que, olha, é melhor não xingar, né? Ele disse que não ia ainda conversar com os pilotos sobre isso, porque está todo mundo de férias, mas ele já deu um sinal de que o recuo, talvez, né, ou fugiu da briga com a FIA, como é que você viu isso? Porque ele falou uma coisa importante, né? Os pilotos não foram consultados sobre essa mudança tão grande do Código Internacional feito nesse mês pela FIA, né? Principalmente no papel do presidente da FIA lá. Então, assim, como é que você vê essa posição inicial, né, da GPDA? Eu acredito que pode ser, e torço para que seja, um comunicado mal redigido, o final do comunicado mal redigido. Porque, e a gente conversava na redação quando saiu, né? Os caras refugaram mesmo, tremeram na frente da FIA, depois da FIA entrar com a marreta no começo do ano. E eu lendo o comunicado, até as duas últimas frases, eu achei que o comunicado era de bom tom. Era um comunicado... Não era duro no sentido de ir para a briga, como foi aquele de outubro, creio, mas era um comunicado duro no sentido de, é isso aqui que aconteceu, não, nós não fomos procurados, não, a situação não melhorou, não, ninguém disse nada. Aí, no fim, ele termina dizendo,
e fala, claro, os pilotos não se reuniram porque não deu, né? Não é possível. A gente sabe que é muito difícil esses caras se reunirem em dezembro e janeiro, né? Eles se veem o ano inteiro, né? O período de férias aí ninguém vai se encontrar. O melhor é não xingar. Essa frase que dá aquela sensação da refugada, dá aquela sensação de tirada de pé quando o confronto, quando o seu oponente na briga apareceu com um pedaço de pau, né? Veio com um pedaço de pau e você quis conversar em vez de ir com outro pedaço de pau para virar uma guerra campal. O Wurz foi infeliz, eu achei. Eu achei que ele foi muito infeliz porque quando você entra num conflito como esse, não que você precise ir até as últimas ações e destruir o mundo, não é isso. Mas os pilotos subiram o tom publicamente no fim do ano. O presidente da FIA não só não recuou, como publicamente também falou: olha, é isso mesmo, quem manda sou eu, só respondo aos meus acionistas lá, aos meus shareholders, e não vou ficar dando respostinha para o piloto tem que pilotar, e aí 2 semanas depois o cara me vem com uma nova seara, um novo grupo de regras proibindo manifestações, aumentando a proibição, né? Aumentando a proibição até de protestos esportivos dentro de um fim de semana de corrida, manobras duras, medidas duras que não só não dão nada aos pilotos, não entregam nada do que os pilotos queriam em termos de participação, como ainda tiram mais. E agora você vai recuar o time de campo? Você vai tirar o time de campo? Não tem como. Não pode ser assim. Eu não vou aqui dizer que o Wurz é um representante incompetente. Para quem não sabe como funciona a GPDA, ela tem um diretor que é um cara que é representado pelo Wurz, um cara do meio, mas que não tem ligação direta, e um piloto do grid atual, que já há algum tempo é o George Russell. Salvo engano, esse ano vai ter de mudar, porque tem o limite de tempo, acho que são 3 anos, né? Antes era o Vettel, passou a ser o Russell, então acho que nos próximos meses vai ser um outro piloto, aí eles vão definir, vão votar quem tem o interesse e tal, mas precisa ter alguém de fora também. Claro que se o piloto que está ali como representante deixa de ser piloto do grid, ele vai deixar de fazer parte não é um sindicato, né? Uma associação. Agora, há uma questão que me pega um pouco, que é o Wurz tem um filho piloto que está tentando galgar aí as suas escalas nas categorias satélite da FIA, e o quanto ele está disposto a comprar uma briga em nome de outros pilotos e, de repente, afetar o próprio filho de alguma represália, porque a gente sabe que estamos falando de um presidente da FIA que não só não teme jogar duro, como se orgulha de jogar duro. Sim. Então, assim, não estou nem dizendo que é consciente, um movimento consciente, mas acho que há um conflito de interesses inerente que pode sim fazer com que o Wurz levante o pé um pouco do acelerador, evite um pouco, pense 2 vezes antes de comprar essa briga. E de repente os pilotos da Fórmula 1 precisam de alguém que compre a briga nessa posição, né? Porque é alguém que está fora do círculo, é alguém que não pode, em teoria, sofrer represálias, que não está lá guiando no fim de semana, não pode ser punido na pista, não pode sofrer punição esportiva. Então eu pensaria com bastante carinho se o Alexander Wurz, na posição de pai de piloto, é a pessoa correta para caminhar com a GPDA nesse momento de muito combate com a FIA. Eu acho que há um conflito de interesse que, para mim, é claro. Para mim, é claro. Concordo com você, Pê. Acho que realmente é a hora de mudar a estrutura ali, né? Mudar os nomes e tudo mais.
Mas a gente vai entender um pouco melhor isso quando a pré-temporada começar, né? Porque aí você tem os pilotos todos juntos. Certamente esse vai ser um tópico muito falado, né, durante a pré-temporada, e aí para a gente entender mais ou menos essa posição dos pilotos, mas certamente a mudança do Russell é uma coisa que precisa acontecer nesse cenário, né? Nesse cenário. Olha só, eu agradeço demais ao Pedro, que fez parte desse Paddock Sprint. Convido você a conhecer os nossos planos aí do Grande Prêmio, porque olha só, seja um assinante, né? Aproveite os benefícios da nossa parceria. Você tem 3 planinhos aí que trazem muitos benefícios mesmo, né? Que vai desde de programas exclusivos até roupas, aulas de inglês, um monte de coisa. Então, usa o QR Code aí e vire um membro da nossa comunidade. É muito, muito importante. Olha só, antes de encerrar mesmo, eu quero deixar um recado aqui, porque a gente sabemos que temos a GPTV já bombando a todo vapor, né? Transmitimos as 24 horas de Daytona e tudo mais. E a partir do dia 10 de fevereiro, a gente retoma a programação normal do Grande Prêmio, com Paddock GP, Paddock Sprint, o TTGP, que é apresentado por esse rapaz aí, e o WGP. Então, fiquem atentos. A partir do dia 10, o Grande Prêmio volta com todo, junto com essa Fórmula 1 borbulhante. Enquanto isso, deixe aí nos comentários sobre o teste do Hamilton, bortoletos, pilotos, tudo que você quiser, e o like, a inscrição, e, de novo, né, reforce, se torne membro do nosso canal. Por enquanto, deixo um beijo para Pedro Henrique Marum, para Rodrigo Berton, que estava na produção desse Paddock Sprint, e eu volto na semana que vem, em algum momento da semana que vem. Beijo, tchau.